Capítulo 14. Os fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos. Elementos fluídicos. Formação e propriedades do perispírito. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas. Fotografia do pensamento. Qualidades dos fluidos. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. Primeiro, natureza e propriedades dos fluidos. Elementos fluídicos. Item 1. A ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podem ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência, tal qual a razão por que eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Item 2. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Abre parêntese, capítulo 10, fecha parêntese. Como o princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas, ainda aí, não há transição brusca, porquanto podem considerar-se nossos fluidos imponderáveis. Nota do editor. Os gases são o exemplo desse fluido, invisíveis, embora possam ser detectados e pesados, como termo médio entre os dois estados. Abre parênteses, capítulo 6, itens 10 e seguintes. Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Ao segundo, pertence os do mundo visível, e ao primeiro, os do mundo invisível. Uns os chamam fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabe nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam dos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado do espírito. Nota de Allan Kardec. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a do fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispíticos, inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Item 3.
No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gêneros e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são, para eles, os espíritos, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Os espíritos os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Lá, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes no mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e escutam. Item 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso, que dele só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal, que, de certa forma, pertence ao meio terreno. Em falta de observação direta, esses efeitos podem observar-se como se observam os fluidos do ímã, fluidos que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimento de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Item 5. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde, igualmente vários, são os graus de pureza entre os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta, aurem os elementos necessários à economia de sua existência. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de grandeza grosseria em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Tanto menos material é a vida neles, quanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintenciada, de realmente espiritual sua alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes uma denominação por comparação apenas, e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos.
Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais. Item 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Não é uma pergunta. Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Prová-lo-ia a facilidade com que a atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que os corpos transparentes oferecem à luz. Nota do editor 144. Hoje sabemos que a matéria parece ser compacta e impenetrável em razão da repulsão elétrica que existe entre os átomos que a constituem, impedindo que os seres e objetos materiais se interpenetrem. No mais, a massa do átomo se concentra no seu núcleo. Seríamos então um grande aglomerado de moléculas. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, ao mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições de coesão. Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? É uma pergunta. Certos fenômenos que aparecem autênticos tenderiam a fazer supor esse estado. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conversa em mistério. Formação e propriedades do perispírito. Item 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo do perispírito e o corpo carnal têm, pois, origens no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Item 8. Do meio onde se encontra é o espírito, extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório ele forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam, conforme os mundos, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde ele vai habitar. Item 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que ele saia do meio que lhe é próprio.
Nessa categoria, se devem excluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro, que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Nota de Allan Kardec, 145. Exemplo de espíritos que ainda se julgam deste mundo. Revista Espírita, dezembro de 1859. Novembro de 1864, abril de 1865. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou canal apropriado ao meio em que encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre eles. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança, por intuição, das regiões donde vieram e que, em pensamento, eles vêm. São videntes entre cegos. Item 10. A camada de fluidos espirituais que cercam a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos desses fluidos produzirem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou com outras substâncias. Seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e inflamabilidade diminui, embora no modo todo continua a haver álcool puro. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido pelicular ao mundo onde se encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que difere em tudo o que respeita ao perispírito. Também ressalta que o envoltório perispírico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior. Tem perispíritos menos grosseiros do que o dos indígenas. Vamos ler agora a nota do editor 146. É preciso salientar que no século XIX as teorias raciais estavam em voga, dando status científicos à desigualdade entre os seres humanos. Kardec, porém, codificou toda uma doutrina, o Espiritismo, que tem como base a igualdade entre os homens, pois que todos somos espíritos em busca de evolução. As raças seriam apenas roupagens que vestimos durante determinada a encarnação.
emissão em estado inferior, tem perispírito menos grosseiro do que os indígenas desse mundo. Item 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito como a atmosfera para as dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não poderiam no meio desses fluidos porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais, numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Então, gradualmente se identificam com um meio mais depurado, que lhes torna uma necessidade, como os olhos. Para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol. Item 12. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso donde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva, e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. A potência divina refugia em todas as partes desse grandioso conjunto e, no entanto, quer-se Deus, não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia. Quer-se rebaixe o papel de mágico, produzindo efeitos pueris, dignos de um prestidigitador. E ousa-se, ainda por cima, dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Não haveria modo de amesquinhar mais a majestade divina e admiram-se de que a incredulidade progredida. Tendes razão de dizer, a fé vai-se, mas o que se vai é a fé em tudo o que aberra do bom senso e da razão. É a fé idêntica a outrora levava a dizer: vão-se os deuses. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e a imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem e, por mais sufocada que tenha sido sob o amontado de histórias pueris com que a oprimiam, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como o planeta que, comprimida, se eleva de novo, logo que a banham os raios do sol. Efetivamente, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres se patenteiam a toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir, e não em proveito apenas de alguns. Não, milagres não há no sentido que comumente emprestam essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação. Essas leis são perfeitas. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas. Fotografia do pensamento. Item 13. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam, e o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar no mundo espiritual, diferente, pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento como ar e o
é o do som. Item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção os aglomeram, combinam ou disfarçam, organizam com eles conjunto que apresenta uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense numa coisa para que essa se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que o espírito se faz visível a um encarnado que possui a sua vista psíquica sob as aparências que tinham quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com vestuários ou sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarrolho, nem decapitado. O que lhe dá é que, introduzindo ao seu pensamento a época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco, de outra apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele deseja habitado usar. Um avarento manuseará o outro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um labrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluidos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo, mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a este. Nota de Allan Kardec 147, Revista Espírita, junho de 1859, O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 8. Item 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos, sobre o som, sobre o ar. Eles nos trazem um pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito por um espelho, toma ele corpo e aí de certo modo, ser de fotografia. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último, executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como no quadro, tal qual se lhe desarrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler outra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será consequência, mas não pode determinar o incessante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não seja no pensamento do outro. O que você vê é preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus
projetos, seus desígnios bons ou maus. Qualidade dos fluidos. Item 16. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo isso modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos mal ou que estes projetos são, portanto, viciados, ao passo de que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral destes. Item 17. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-se as respectivas qualidades por ser tão grande quanto a dos pensamentos e diversidade deles. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Também carecem de denominações particulares, como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, traz o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, torna-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que eles produzem. Item 18. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela na vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal, primeiramente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. O espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderantemente o papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com espíritos livres e também como os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispíritico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de todo direito e permanente a impressão de seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele o assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, tanto por sua expansão e irradiação. O espírito com ele se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa vontade, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não
é a outra causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros do perispírito, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Item 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, que coro de pensamentos onde cada um emite uma nota. Ressalta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como um coro musical. Cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável, é a impressão penosa se aquele é discordante. Ora, para isso, não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras, quer ele se externe, quer não. A irradiação existe sempre, tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos, envolve como salubre atmosfera moral onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque é impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos maus, para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou de uma nota desafinada como concerto, num concerto. Desse modo, também se explica a ansiedade ou indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam corrente de fluido nauseabundo. Item 20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emoção que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Quando se diz que o médico opera e cura um doente por meio de boas palavras, enuncia uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto sobre o moral. Item 21. Disser-se-á que se podem evitar os homens sabiamente mal intencionados. É fora de dúvida, mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que populam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? É uma pergunta. O meio é muito simples, porque independe da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas, os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como o óleo e a água que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento, cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. A invasão, pois, dos maus fluidos cumpre-se, oponham os fluidos bons, e, como cada um tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanece e é permanente. Todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa forma e de lhe dar qualidades tais que se constitui para as más influências num repulsor, em vez de ser uma força atrativa.
O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa-se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruído esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm de temer da influência dos maus. Parte 2. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Vista espiritual psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. Item 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados, e é, em suma, por seu intermédio que se operam ao homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispíritico que se tem de procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se regeneralizam. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluídico do perispírito. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes por hábito dirija o olhar para o ponto que se lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Abre parêntese, item 15. Ver nota de Allan Kardec, de número 148. Fatos de dupla vista e lucidez sonambúlica relatados na Revista Espírita, janeiro de 1858, novembro de 1858, julho de 1861, novembro de 1865. Item 23. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se num ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo porque a sua vida normal é a liberdade e a vida corporal é a do servo preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, porque se aproveita todas as ocasiões que lhe oferecem para dela se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se então o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno em que se produz sempre diante e durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Abre parêntese, o livro do Espírito, parte 2, capítulo 8, fecha parêntese. Nestes momentos, ele vive a vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se em paste no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. O laço fluídico que o prende ao corpo
só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele então retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa do que constitui o sonho. Quando nada, traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é uma boa conselheira. Assim, igualmente, se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Nota de Allan Kardec, número 149. Casos de letargia e de catalepsia. Revista Espírita, Senhora Joana Benhaus, setembro de 1858. A jovem catapilética da Suábia, janeiro de 1866. Ponto 24. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se a percepção das coisas, não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material, para o mundo espiritual. Uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porque é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem o seu foco em toda parte. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Ponto 25. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea. Não há, para sua visão, corpos opacos. Entretanto, a vida espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelos fenômenos de segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, tanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, disse-se que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Item 26. A vida espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal, efetuando-se agora do organismo. Tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e suas causas e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais, que não poderiam tomar como regra. Ponto 27. Necessariamente incompleta e imperfeita é a visão espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações, tendo por sede a própria alma. O estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorrem
a grande distância, os de detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais no mundo espiritual, como a presença de espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Veja acima o item 14. Essas criações se acham sempre em relação com as disponibilidades morais do espírito que a gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhe apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas o imaginam. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, ao despertarem ou saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tornam-nas como realidade confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Ver nota 150, de Allan Kardec. Pode explicar-se assim as visões da irmã Elmeric, que, reportando-se ao tempo da paixão do Cristo, diz ter visto coisas materiais que não existiram, senão nos livros que ela leu. As da senhora Cantanilli, Revista Espírita de agosto de 1866, e uma parte de Swedenborg. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas paixões estáticas, antes que lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credibilidade é o estudo das leis que regem o espírito ou o mundo espiritual. Item 28. Os sonhos, propriamente ditos, apresentam os três caracteres das visões acima descritas. As duas primeiras categorias dessas visões pertencem os sonhos de previsões, pressentimentos e aviso. Ler nota de Allan Kardec 151. Veja-se abaixo o capítulo 15, Teoria da Presciência, itens de 1 a 3. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real com relação à vida corpórea, mas que apresentam, às vezes, para o espírito uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que o cabelo embranquecem sobre a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo, ou por embaraço nas funções do organismo. Finalmente, por outros espíritos com um objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. Ver nota 152 de Allan Kardec. Revista Espírita de junho de 1866, setembro de 1866. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, questão 400. Catalepsia, ressurreições. Item 29. A matéria inerte é insensível, o fluido do perispírito igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispírito, que parece ter nos seus nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso das fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela secção de um nervo, mas também parcialmente ou de uma maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Neste estado, o espírito não pensa no corpo
e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido do perispírito, que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no dor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada no trabalho não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, no mesmo modo também se pode explicar a sensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Abre parênteses, Revista Espírita, janeiro de 1868, estudos sobre os Aiçoauas. Fecha parênteses. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteram. Item 30. Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito, só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Pode mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por ação energética da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado no corpo carnal, ou quando este último ha chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo regresso à vida. Ver nota de Allan Kardec, número 153, Revista Espírita, Dr. Cardon, agosto de 1863, Uma Ressurreição. A Mulher Corsa, maio de 1866. Curas. Item 31. Como se havido, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele, pela identidade da sua natureza. Esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no estado deteriorado uma parte da substância do seu evoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto mais força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Item 32. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas, em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois pontos, ou dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes.
Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Item 33. A ação magnética pode produzir-se de duas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrinta à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Ver nota 154. Nota de Allan Kardec. Exemplos, Revista Espírita, fevereiro de 1863, abril de 1865, setembro de 1865. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual, lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Item 34. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio de exercícios. Mas a de curar instantaneamente pela imposição de mãos, essa é mais rara e seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no ser de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Esses últimos tempos apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. É o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e só são miraculosas na aparência. Ver nota de Allan Kardec 155. Casos de curas instantâneas relatados na revista Espíritas, o príncipe de Hohenlohe, novembro de 1866, sobre as curas do Sr. Jacob, outubro e novembro de 1866, outubro e novembro de 1867, Simonet, agosto de 1867, o Akaiji Hassan, outubro de 1867, a cura Gessner, novembro de 1867. Aparições, transfigurações. Item 35. Para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível, mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se reproduzem as aparições, que não se dão ao mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o de um vapor que, quando muito rarefeito, é invisível, mas se torna visível quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispíritico, a aparência a aparição é às vezes vaga e vaporosa, outras vezes mais nítida, definida, outras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de que o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, sob forma a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem agem delas numerosíssimos casos, perfeitamente autênticos. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprima ao seu envoltório todos os sinais exteriores
que tinha quando vivo. Ver nota de Allan Kardec, 156, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulos 6 e 8. E tem 36. É de se notar que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências. Não poderiam ter delas as qualidades, em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque em realidade não há nelas carne, formando-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Nota do editora: as materializações prolongadas, quais as verificadas por William Crookes, não eram então conhecidas. Os seres que se apresentam a essas condições não nascem, nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vierem, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encerrar, visto carecem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que lhes desferissem. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demonstram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Ver nota da edição 158. Segundo a Bíblia, este fato se deu na família de Tobias. Ver um livro de Tobias. Ademais, notam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, e quem com ele se põe em contato, embora os torne por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: aqui está uma criatura singular. Vê nota 159 de Allan Kardec. Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agêneres. Revista Espírita, janeiro de 1858, outubro de 1858, fevereiro de 1859, março de 1859, janeiro de 1859, novembro de 1859, agosto de 1859, abril de 1860, maio de 1860, julho de 1861, abril de 1866, O Lavrador Mastinho, apresentado a Luís XVIII, detalhes completos, dezembro de 1866. Item 37. Sendo o mesmo perispírito assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do que se repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Esse fenômeno, do qual se conhece muitos casos autênticos, que deu lugar à crença dos homens duplos. Ver nota de Allan Kardec. Exemplos de aparições das pessoas vivas. Revista Espírita de dezembro de 1858, fevereiro de 1859, agosto de 1859, novembro de 1860. Ponto 38. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e ao mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente, indistintamente. Os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia ou a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque a percepção desse gênero se efetua por meio de vista espiritual e não por intermédio da vista carnal, pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente
se entender necessário. A condensação do fluido perispíritico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade. Faltam as propriedades da matéria originária se tal não se desse. As aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo e, então, todas as pessoas presentes as perceberiam. Ver nota de Allan Kardec, de número 161. Devem acolher-se com extrema reserva às narrativas de aparições puramente individuais que, em certos casos, poderiam não passar de efeito de uma imaginação sobrecitada e, porventura, de uma intervenção com fins interesseiros. Convém, pois, levar em conta muitos escrupulosamente as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como o interesse que ela possa ter em abusada credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. Item 39. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envolutório em torno do corpo carnal, qual atmosfera fluídica pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo do terra a terra ou espírito encarnado, se identifica com as coisas do mundo espiritual. Pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tornar um aspecto horrendo. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe como as aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídica não há matéria tangível. Ver nota de Allan Kardec, 162. Exemplo e teoria da transfiguração, Revista Espírita, março de 1859, o Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 7. Item 40. Manifestações físicas, mediunidade. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, são antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje. Faculta a explicação de certos outros, análogos e espontâneos, os quais, pela ignorância da lei que o rege, se atributa caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos se têm por base as propriedades do fluido perispítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Item 41. Por meio de seu perispírito é que o corpo atua sobre o seu corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba e transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e menos imponderáveis, como o ar, vapor e a eletricidade. É igualmente com o concurso de seu perispírito que o espírito faz que os médios escrevam, falem, desenhem, já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, se ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico verte sobre ele. Item 42.
Pelo mesmo processo atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer que ela dê pancadas inteligentes, indicativa das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômeno esse denominado de tipologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-se-lhe uma vitalidade momentânea, por meio do fluido que lhe inocula, porém, absolutamente não se identifica com ela. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção ao manifestar-se um ser lhes é caro, abraçam a mesa, exatamente como se abraçasse a bengala de um amigo se sirva para bater no chão. O mesmo faz os que dirigem a palavra mesmo, como se o espírito se achasse metido na matéria, ou se a madeira se houvesse tornado espírito. Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está, não na mesa, mas ao lado, tal qual estaria vivo se achasse e como se esse teria visto, e se no momento pudesse tornar visível. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão, transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica. Item 43. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolvendo-a e penetra-a de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando fica impregnada solo, ela se acha numa situação análoga à da campanula pneumática, sob a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais que uma simples comparação destinada a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Abre parêntese, o livro dos médios, segunda página, capítulo 4. Compreende-se depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para o outro, ou em tirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Nota de Allan Kardec 163. Tal é o princípio dos fenômenos de transporte, fenômeno este muito real, mas que não convém se admita, senão com força com extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaceria. Devem tornar-se em séria consideração a honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse material e moral e o concurso das circunstâncias acessórias importa, sobretudo, confiar na produção de tais efeitos, quando eles se deem com excessiva facilidade e ter por suspeitos o que se renovem com extrema frequência e, por assim dizer, à vontade. Os prestigiadores fazem coisas mais extraordinárias. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, porque é mais difícil de ser imitado. É sabido que o senhor Holmes se elevou mais de uma vez até o teto, dando assim volta à sala, dizendo que São Cupertino possui a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso este do que com aqueles. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jaro de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Ver nota de Allan Kardec 164. Caso de manifestações materiais de perturbações operadas pelos espíritos. Revista Espírita Manifestações Físicas, a mesa, a moça nos panoramas, janeiro de 1858, Senhora Clairon, fevereiro de 1858, Espírito batendo de Berg, Zerben,
narração completa, maio a julho de 1858, de Belsdorff, agosto de 1858, Pede- Padeio, Padeiro de Diab, março de 1860, fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, Rua das Noias, agosto de 1860, Espírito Batedor do Albo, janeiro de 1861, Flagelo do século 16, janeiro de 1864, Posters, maio de 1864 e maio de 1865, Irmã Maria, junho de 1864, Marcela, abril de 1865, Fives, agosto de 1865, Os Ratos de Eckhen, fevereiro de 1866. Ponto 44. Fenômeno muito frequente na mediunidade, a aptidão de certos médios para escrever em línguas que lhe é estranha, a explanar, oralmente ou por escrito, assuntos que lhe estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem corretamente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesia sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem poesia, música, tocam instrumentos sem conhecer e desenho, pintura, esculturas ou arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente produzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por eles se comunicam tinham quando vivos, se bem não as hajam ele conhecida. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de que se faz uma criança escreva, guiando-lhe a mão. Pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva no idioma que ele ignore, ditando-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se o mesmo que possa dar com mediunidade, desde que se atente na maneira porque os espíritos se comunicam com os médios, que, para eles, mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médio tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os produza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possui noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queria fazê-lo expressar. A língua, que ele hoje ignora, pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão para escrever mediunicamente essa língua. Nota de Allan Kardec 165. A aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem, por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva que souberam noutra existência. O caso do poeta Mary, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, é uma prova do que estamos dizendo. É evidente que, se na sua mocidade Mary fora médium, teria escrito em latim tão facilmente como em francês, e toda a gente haveria visto nesse fato um prodígio. Obsessões e possessões. Item 45. Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação mafagesa dos espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraço deste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos mais semelhantes à ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerado como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente de um espírito mau exerce sobre um indivíduo.
Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela obliterar todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz pela obstinação de um espírito que quer manifestar-se, com exclusão de qualquer outro. Ponto 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma causa ou força física. A uma causa moral é preciso contrapõe-se uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, para garanti-lo contra a obsessão, tem-se de fortalecer a alma, donde, para o obsediado, necessidade de trabalhar por si, melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor. Sem um socorro de terceiros, necessário se torna este socorro, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade de o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto, impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daqueles fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso que possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como os desejos do homem por meio de instruções habilmente ministradas, com invocações particulares feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de liberar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado compreenda a sua situação. Para ele, recorre com vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido, porque então, longe de a secundar, o obsidiado repele toda a existência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre, do que a mais violenta subjugação. Abre parênteses, o Livro dos Mestres, segunda parte, capítulo 23, fecha parênteses. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Item 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e mitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do espírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Abre parênteses, capítulo 11, item 18. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como seu próprio fora.
Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala a obra. Quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Item 48. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão trata-se de um espírito bom que queria falar e que, por causar maior impressão no ouvinte, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro desencarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o. Se este não possui bastante força moral para lhe resistir, falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injúria e maltrata os que cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. São numerosos os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade e não derivam de outras causas, muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas, que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária. Dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o espiritismo indica o remédio a ser aplicado, atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Nota de Allan Kardec, Casos de cura de obsessão e de possessões, Revista Espírita, dezembro de 1863, janeiro de 1864, junho de 1864, janeiro de 1865, junho de 1865, janeiro de 1868, junho de 1867. Item 49. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não são raro, são epidêmicas, quando sobre uma localidade se lança uma revoada de espíritos maus. É como se tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Nota 167 de Allan Kardec. Foi exatamente desse gênero a epidemia que, faz alguns anos, atacou a aldeia de Morzine, na Saboia. Veja-se o relato completo dessa epidemia na Revista Espírita de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863.